Salve, salve, galerinha! Sejam também bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. Hoje, basicamente, a gente mais uma vez aqui com as análises dos capítulos de Jujutsu Kaisen, continuando em cada vez mais e mais capítulos nessa luta interminável contra Ryomen Sukuna, onde a gente viu no último capítulo que ele iria aparentemente dar a volta por cima e definitivamente se consagrar como talvez vencedor de toda essa luta. Mas bom, parece que o roteiro malevolente ataca, mas dessa vez não para o auxílio do Rei das Maldições. Poderá isso realmente ser verdade? Mas zoeiras à parte, antes da gente começar a comentar sobre tudo isso e muito mais, é claro que eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. E é claro que então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Jujutsu Kaisen, capítulo 256, a Batalha na Terra Assombrada de Shinjuku, parte 28. A gente basicamente começa o capítulo com um outro flashback envolvendo o Gojo, onde a gente basicamente vendo ele responder uma pergunta sobre por que ele não consegue lançar um fulgor negro, um Black Flash. Bom, parece que eles estão perguntando se ele consegue lançar ali isso apenas por causa dos seus olhos. O ponto é que o fulgor negro é uma distorção do espaço que ocorre quando há um atraso entre a energia amaldiçoada e o golpe físico dentro de 1/1000º de segundo. Mas o próprio Gojo vê de que isso está um tanto quanto mal explicado, ou melhor, se essa é a receita toda, então ele deveria ser capaz de mirar e lançar um quando ele bem quisesse, coisa que nem mesmo Satoru Gojo, o suposto, ou ao menos até então era tido como o feiticeiro mais forte da era moderna do mundo Jujutsu, nem ele consegue utilizar um fulgor negro quando ele bem quer. Onde a gente vê de que ele começa a explicar algumas coisas, onde, por exemplo, digamos que você imbui energia amaldiçoada num golpe comum e depois desfira o golpe. A gente vendo de que essa energia amaldiçoada imbuída pode ser dividida em 3 partes. A energia amaldiçoada que fortalece o seu próprio punho, a energia amaldiçoada que ricocheteia o inimigo no golpe e a energia que vai realizar ambas as funções. Ou seja, em resumo, a gente simplesmente tem 3 tipos de divisão da energia amaldiçoada na hora de, por exemplo, você vir e imbuir o seu punho de energia e sentar um soco em alguém. A primeira parte é simplesmente o golpe ali revestido da energia amaldiçoada. O segundo é o golpe que vem e acaba parte dele ali sendo perdido, ou seja, a energia amaldiçoada bate e ricocheteia no inimigo. E a terceira é a que faz ambas as partes. Tanto ali a gente vê que uma parte dela é perdida, com a outra parte também entra em contato com o oponente. O fulgor negro pode ou não ser lançado dependendo não apenas do timing do golpe, mas também dessas combinações. Não há ninguém que possa ajustar ali o item 3 com precisão, exceto Satoru Gojo. Além disso, a quantidade dessa combinação também pode variar
variar dependendo das circunstâncias na hora, como a energia amaldiçoada do inimigo, assim como as condições físicas do seu próprio corpo. Sendo assim, quando ele mesmo diz isso, o próprio Gojo vê que talvez tenha algo também a ver com a umidade do ar e até mesmo a temperatura. Afinal, o fulgor negro também envolve questões sobre o espaço, não é? Questão é que não existe uma resposta correta para as condições que ocorram um fulgor negro. Além disso, o próprio Gojo fala que quando leva a sério, ele incorpora sua técnica amaldiçoada nos golpes. E quando acontece um fulgor negro, ele sente que acaba sendo uma questão de sorte até mesmo para ele. Na verdade, o recorde consecutivo é, no fim das contas, o do Nanami. Recorde esse que a gente até mesmo vê de que o Itadori já veio a, de certa forma, ultrapassar, e onde o próprio Gojo fala que se for pelo total, ele está ali ganhando. Mas as suas lutas não costumam durar muito tempo, então ele não tem chance. Em outras palavras, o Gojo conseguiria lançar uma luta muito mais ali Black Flashes do que o Nanami, justamente por ter muito mais energia amaldiçoada do que ele, só que ele não consegue quebrar esse recorde justamente por uma questão de força. A força do Gojo é tão mais forte que ele derrota o inimigo mais rápido do que ele consegue utilizar um Black Flash diferente do Nanami. A gente vendo de que agora, voltando para a luta, a gente vê nos pensamentos de todos os feiticeiros que estão diante do Sukuna, onde o segundo fulgor negro, além daquele que atingiu a Maki, acabou de ser desferido contra o Larry. A gente mesmo vê de que eles seriam ali o que provavelmente seria capaz de trazer toda a energia amaldiçoada ali, o funcionamento da energia amaldiçoada reversa do Sukuna de volta, que, meus amigos, se ele se recuperasse numa hora para outra, facilmente ele poderia consertar os danos que foram feitos no seu cérebro devido à expansão de domínio do Gojo, e com isso, mais uma vez, eles poderia expandir o seu domínio. E bom, ele ali com um rápido Fukuma Mizushi poderia acabar com todo mundo no campo de batalha. O próprio Miguel, vendo ali, a situação ali se tornou completamente absurda. Ele mesmo vê de que se o Rei das Maldições começar a se recuperar nesse ritmo, eles realmente vão dançar. O Itadori vendo de que talvez o Sukuna acabe recuperando a liberação de energia amaldiçoada reversa, assim como o Gojo, onde ele mesmo ali, enquanto isso, tentando entender quem que são essas duas pessoas, que no caso são o Miguel e o Larry, que surgiram no campo de batalha, querendo saber se eles são amigos ou não. Mas a gente mesmo vendo ali de que, como o próprio Choso percebe, que o fato do Yuji e os outros não terem dito nada ali significa que então esses dois novos personagens ali, no caso o Miguel e o Larry, que estão no campo de batalha, no fim das contas são aliados deles. O próprio Choso vê que eles vão trabalhar juntos para acabar com o Sukuna antes que ele recupere a sua técnica amaldiçoada reversa. E nesse mesmo momento a gente justamente vê o Choso partindo com tudo pra cima do Sukuna, simplesmente sentando uma bicuda contra o Rei das Maldições, que empurra-o contra uma parede, e o próprio Itadori nesse meio tempo meio que pega o que lembra muito um travessão ali de um gol, ou talvez ali até aquelas partes do metrô onde basicamente se segura ali ou algo do tipo. Ele simplesmente usa isso para prender o Sukuna contra a parede, enquanto o Choso pula ali, ficando acima da cabeça do Rei das Maldições, pronto para ele desferir um golpe com ali a sua manipulação de sangue. O Sukuna consegue desviar
desviar desse golpe, enquanto a Maki, correndo por dentro dos prédios que estão ao lado do Rei das Maldições, consegue vir e ficar cara a cara com ele, tentando perfurar o seu peito. Só que o Sukuna, nesse mesmo momento, consegue ali agarrar a espada da Maki, e eles simplesmente começam a literalmente pular no ar. Eles começam a usar o céu como ponto de apoio para se moverem. E lembrem-se de que a Maki consegue fazer isso devido ali a todo esse despertar de certa forma dela, no qual permite a ela agora ver os aspectos invisíveis do mundo Jujutsu, da qual ninguém ali teoricamente conseguiria ver, a não ser muito provavelmente aqueles com algum tipo de restrição celestial. E isso até ali prova de que o próprio Sukuna deva também conseguir enxergar esses mesmos aspectos, e quiçá talvez tenham sido esses aspectos utilizados no seu corte que rompe o mundo, que acertaram o Gojo e permitiram com que ele não enxergasse até mesmo com os seus 6 olhos. Só que nesse momento o Sukuna abre para Maki um sorriso completamente sádico e desfere a queima-roupa contra a feiticeira, um fulgor negro. O terceiro golpe é desferido contra ela, e ao mesmo tempo vários cortes são jogados contra a Maki. Ela mesmo percebe que até mesmo a liberação de energia dos ataques cortantes comuns do Sukuna aumentou. Ele mesmo começa a se preparar para desferir cada vez mais e mais cortes contra a Maki, se não fosse a chegada do Choso. E com a sua supernova consegue tentar bloquear um pouco do campo de visão do Choso. O Choso, que nesse mesmo momento, criando essa cortina de fumaça, acaba por se ferrar muito, porque do meio de toda essa fumaça surgem 2 cortes formando um X que segue na sua direção. Enquanto isso, sem escapatória, o Choso se encontra de um lado tendo os cortes do Sukuna e do outro lado agora agarrando as suas roupas o próprio Rei das Maldições. O próprio Choso percebe que o Sukuna se moveu para trás dele mais rápido que os próprios cortes que ele lançou. E justamente que depois disso, agarrando o Choso, Sukuna arremessa-o contra a parede e prepara-se para desferir agora um 4º Black Flash, acertando em cheio a boca do estômago do Choso, que simplesmente começa a cuspir sangue, mais ou menos conseguiu reduzir o dano, criando ali uma armadura de sangue ao redor do punho do Sukuna. O Sukuna, que nesse momento começa a apanhar, levando um socaço em sua face do Itadori, que volta para o campo de batalha. A gente vê que não importa ali o quanto o Sukuna melhore sua condição física com o fulgor negro, se ele for atingido pelos ataques do Itadori, a liberação de energia amaldiçoada e o controle do corpo do Fushiguro vão enfraquecer gradativamente de novo e de novo. O próprio Choso então pede para que o seu irmão use isso quando ele começa a comprimir o que aparenta ser uma pequena bola de sangue, e manda diretamente para que o Itadori agarre-a com as suas mãos. Enquanto isso, a gente vendo o Miguel falar para o Larry já chega, dizendo que eles vão recuar, mas o feiticeiro vê de que ainda há algo que ele precisa fazer. Ele mesmo vem ainda querendo ajudar no campo de batalha. Enquanto isso, o Itadori avança, basicamente querendo agarrar a cabeça do Sukuna e desfere uma buta de uma joelhada contra o seu rosto, só que o golpe acaba sendo um tanto quanto inútil. A gente vê ali de que o Sukuna agarra o Itadori pelo seu capuz e puxa-o para perto, só que o Itadori consegue ainda assim nessa situação de se virar. Ele basicamente, de certa forma, enrola ali as suas pernas ao redor do dorso do Sukuna, basicamente agarrado neles, quase sentando no colo do Rei das Maldições, e faz uma pose com as suas mãos que lembra o sangue perfurante. A gente mesmo vendo que o Yuji ainda não consegue fazer a convergência direita.
É por isso que ele simplesmente vem e deu um pouco de sangue ali com a convergência em ação para o Itadori usar a queima-roupa contra o Rei das Maldições, um sangue perfurante. O próprio golpe do Itadori, que é desferir a queima-roupa contra o Rei das Maldições, faz um corte significativo contra o rosto de Ryomen Sukuna. Só que da mesma forma, o Itadori também recebe um golpe na sua face. O próprio Sukuna aponta a sua mão na direção do Itadori e desfere um corte contra ele. Só que não importa a situação, o Itadori, mesmo agora com o rosto completamente ensanguentado, ele não para. A gente mesmo lembra que em Shibuya, Mahito havia sentido um presságio do fulgor negro de Yuji Itadori. E Sukuna agora também estava sentindo a mesma coisa. No entanto, ele simplesmente se sente forçado a não conseguir tirar os olhos do Larry. Onde a gente basicamente vendo de que ele consegue utilizar o seu golpe até mesmo em coisas não concretas, como eu havia dito ali no capítulo passado, a gente mesmo vendo de que ele utilizando a sua técnica, olhe para mim, mesmo que os seus sentidos estejam ali bem enfraquecidos, a gente vê de que ele consegue utilizar a sua técnica, pois a técnica dele não apenas consiste em agarrar algo físico, isso também pode ser utilizado em coisas não concretas. Depois de agarrar o seu oponente uma vez, ele pode agarrar então a sua mente também. Em outras palavras, ele simplesmente consegue agarrar a literal atenção do Rei das Maldições, para assim forçando ele a olhar apenas para o Larry, o que dá uma brecha perfeita para que o Itadori acerte em cheio contra a boca do estômago do Rei das Maldições um Black Flash. E o narrador, por sua vez, começa a falar que liberando seu potencial latente por meio do fulgor negro, à medida que as faíscas negras se despertam, Yuji Itadori desperta. Um raio de esperança então reluz de fagulhas negras. E meus amigos, enfim, depois de 256 capítulos, Yuji Itadori virá se tornar o verdadeiro protagonista dessa bagaça, porque enfim ele irá despertar o seu poder latente para cima do Rei das Maldições. Já era tarde, mas ainda bem que isso enfim aconteceu. Então sente a pressão, neném, porque o Itadori vai moer o Sukuna na porrada. Agora a luta se torna um verdadeiro combate puramente soco a soco. Só que a gente não vai ver isso, é claro, não nesse vídeo, porque eu já infelizmente venho a me despedir de todos vocês. É claro que eu espero imensamente que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, justamente por isso. Deixe um like, se inscreva no canal e claro que também ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos aqui do canal. Eu claro também, muito obrigado por tudo mesmo. E que então, justamente por isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Então, falou, valeu e fui!